A nova Champions está pegando fogo. Por isso, decidimos analisar a performance de todos os brasileiros atuando na competição. Tudo através dos números, usando o tradicional formato de tier list. Se você ainda não conhece, basicamente classificamos o desempenho deles do pé de rato à elite. Quais são os nomes que estão brilhando e quais são aqueles que estão apagados? Você confere agora no Radar da Toca. Abrimos essa lista por ordem alfabética com Alexandro, um zagueiro muito consistente que joga no Lille, da França. Já destacamos o futebol dele em nossa série Máfia, onde convocamos a seleção brasileira baseado em dados e estatística. O defensor é muito participativo, tem alto índice em disputas de bolas vencidas e vai bem nos lançamentos longos. De resto, seus números são bem regulares. Play very good. Alisson, goleiro do Liverpool e da seleção, começou bem a temporada, porém sofreu uma lesão muscular que o tirou de campo por algumas semanas, por isso disputou apenas 3 partidas na Champions. Dentro desse recorte, fez 2 boas atuações contra Girona e Bolonha. Dentre todos os goleiros do torneio, possui o 3º menor índice de gols por jogo, mas contra o Milan esteve um pouco abaixo, por isso não abre nosso tier de elite. Você é ridículo! Rapaziada, tem situações que dá para entender por que um jogador não está atuando. Às vezes ele acabou de chegar no clube, em outras ainda é muito jovem e está no processo natural de evolução, mas tem casos que não dá para passar pano. Arthur, volante da Juventus, ainda não entrou em campo pelo clube na temporada. Ele já está lá há mais de 4 anos, teve tempo de mostrar seu futebol e nada aconteceu. Tenho certeza que se voltar para o Brasil, jogará muito, mas nesse momento Bota de pé de rato, desgranito, velho! Já o outro Arthur da nossa lista é justamente o caso contrário. O lateral direito do Bayer Leverkusen chegou no clube há pouco mais de 1 ano. Tá ganhando mais minutos na Bundesliga nessa temporada e seu desempenho é bom. Pela Champions, disputou apenas 22 minutos contra o Salzburg. Por isso não temos como fazer uma análise, só desejar sucesso no futuro do garoto. Arthur Cabral não caiu nas graças do torcedor benfiquista, mas eles têm seus motivos para não estarem satisfeitos, já que o ainda jovem centroavante não é aquele jogador de intensidade que vai dar soluções para o time. Ele é mais passivo, meio estático e não digo isso em um bom sentido. Só não fará parte da rataria porque marcou um golzinho nos poucos minutos que teve em campo. Cabeça de bag, canela de ambo. Lógico que vamos pegar mais leve com aqueles jogadores que atuam em times mais fraquinhos, como é o caso do Estrela Vermelha da Sérvia. Porém, mesmo tentando olhar com mais carinho, os números de Bruno Duarte são terríveis. Um atacante que não chuta e não cria nada. Olha que o time já marcou mais gols que a Juventus na competição, então não tem desculpas para esse pé de ratatouille. Bremer começou a temporada voando, até sofrer uma lesão ligamentar grave logo aos 6 minutos da sua 2ª partida na Champions, por isso só podemos analisar o único jogo que fez contra o PSV. No geral, foi muito bem, acertou todas as bolas longas, fez bons desarmes, excelente passe e alto número de cortes. Uma boa recuperação para esse cara que é ridículo. Vou abrir o jogo com vocês e deixar claro que gosto muito do futebol de Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco. Na temporada passada, quando sofreu com uma lesão no ligamento, estava em grande fase. Agora, de volta aos gramados, está pegando o ritmo de novo, mas não dá para falar que tem feito uma boa Champions. Seus números estão abaixo da média de outros atletas da mesma função. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Apesar desse grande momento que vive a Internazionale, olhando para os números de Carlos Augusto, lateral esquerdo do time, é notável que não vem sendo muito produtivo. Em todas as partidas que disputou pela Champions, suas atuações ofensivas e defensivas estão muito abaixo da média de outros jogadores na mesma função. Tá bagrinho. Eu sei que todo brasileiro ama esse cara. Brincadeiras à parte, Danilo começou a temporada esquentando o banco. Nas oportunidades que teve, cometeu um pênalti e foi expulso. Sua participação defensiva não é tenebrosa, já que tem números regulares, mas é um defensor que comete muitos erros. Vai para o seu lugar de direito junto com a bagraiada. Diego Carlos, zagueiro do Aston Villa, vive um contraste bizarro entre suas atuações na Liga Inglesa e na Champions.
Se na Premier ele tem uma das piores performances entre todos os defensores titulares, na Liga dos Campeões sobe um pouco de nível. Nada impressionante também, só não está errando tanto quanto jogando contra os clubes da Inglaterra. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Antes de falar sobre o próximo brasileiro na Champions, quero lembrá-los que estamos quase chegando nos 10 mil inscritos. Faça parte da Toca através da sua inscrição, deixe o seu like e, principalmente, suas impressões sobre essa lista. Se tem um cara que decepcionou muito na atual temporada, é Douglas Luiz, volante da Juventus. Não tem jogado muitos minutos e quando entra em campo faz merda. Contra o Leipzig, com apenas 2 minutos em campo, o cara simplesmente comete um pênalti. A fase não é boa e vai entrar para a família Ratatá. Eu imagino que o time de preparadores físicos do Real Madrid seja um dos melhores do mundo, mas é complicado entender o porquê Éder Militão vem sofrendo com tantas e tantas lesões consecutivas. Um menino novo que já está bem remendado, pois passou por muitas cirurgias ao longo da carreira. Quando está apto fisicamente é um monstro, mas com tantos problemas é difícil vê-lo com ritmo. Seus números da Champions refletem bem isso. Vai pro very good. Agora, se o Douglas Luiz é o Ratatá, pode ter certeza que o Ederson é o Raticate. A temporada do goleiro do City não é boa. Sua média de gols sofridos na Liga dos Campeões é uma das piores entre todos os goleiros. Basicamente, a cada 2 chutes no alvo dos Citizens, um deles é gol. Isso sem falar nos erros que o levaram para o banco. Bota de pé de rato, desgranito, velho! O outro Ederson, volante da Atalanta, está em grande fase. Um jogador com ótimo índice de disputas de bolas vencidas, extremamente proativo e ainda por cima tem habilidade. Só não abre o tier de elite por conta de uma falha que gerou um gol contra o Real, de resto tá em alto nível. Você é ridículo! Eginaldo é um menino que tem uma linda história de vida. É muito legal poder vê-lo jogando uma Champions, mesmo que a fase do Shakhtar não seja boa. Precisamos pegar leve por todos os problemas que o país do clube enfrenta, por isso dá para considerar que o jogador fez o que dava dentro do possível. Vai pro safado com esperança que no futuro seja elite. Quem souber o número do empresário do Emerson Royal, passa aqui nos comentários, por favor. Preciso que ele se torne investidor do canal, pois esse cara faz mágica. Não sei como o lateral, indo mal nos Spurs, conseguiu chegar no Milan. Seus números são muito fraquinhos em qualquer aspecto analisado, é bem bagrinho. Endrick marcou seu primeiro gol na Champions com apenas 5 minutos em campo, na vitória contra o Stuttgart. Depois, teve uma oportunidade como titular contra o Lille e não foi tão bem. É verdade que o Real passou por um momento de oscilação que prejudicou muito os minutos do menino, mas levando em consideração todo o contexto, sua participação é bem interessante. Que play very good. Fernando, centroavante do Red Bull Salzburg, teve uma lesão grave na coxa em abril e desde então se recupera no departamento médico. Como ele está inscrito na Liga dos Campeões, faz sentido explicar esse fato para vocês. Mesmo jogando em um dos times mais competitivos no momento, Gabriel Jesus não consegue jogar em alto nível. O atacante do Arsenal não tem absolutamente nenhum destaque e todos os seus números são fracos. Ele precisa encontrar outros ares urgente, pois atualmente está no mais puro suco de bagre. O melhor zagueiro brasileiro em atividade é Gabriel Magalhães, peça-chave no esquema de jogo do Arteta. Um defensor dominante, muito forte nas divididas, se for duelo pelo alto então, esqueça. Além disso, é excelente arma ofensiva, tanto nos passes longos, quase sempre adiantado já no campo adversário, quanto nos gols de cabeça em bolas paradas. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. O jogo coletivo de Gabriel Martinelli é excelente. Um dos pontas que mais criou chances para os companheiros dentre os outros na Champions, tem boa média de passes decisivos por jogo e deixou sua marca uma vez. Esse menino tá ridículo. Se tem um jogador que merece uma oportunidade na seleção brasileira, é Igor Paixão, ponta esquerda do Feyenoord. O menino joga em uma liga mais fraca que o Brasileirão e mesmo assim, nos grandes confrontos da Champions, seu futebol cresce. Já tem 5 participações em gols em 6 jogos. É o líder em assistências do torneio, além de ter um dos maiores índices de passes decisivos. Elite.
Ismaili passou praticamente toda a sua carreira na Europa, por isso vimos pouco dele por aqui. Mas para te falar a real, não estamos perdendo nada. Disputou apenas uma partida atuando na lateral esquerda do Lille, mas sem destaque. Perdeu muitas vezes a posse de bola tentando passes simples e criou apenas uma situação ofensiva. Cabeça de bag, canela de ambu. Kevin está mostrando bom futebol na Europa, inclusive na última rodada meteu gol no Bayern. Um feito marcante na carreira do menino que ainda está se adaptando e conquistando minutos. É fato que seus números refletem muito esse momento inconsistente do Shakhtar, mas tem qualidade. Vai pro very good. Lucas Beraldo jogou apenas 4 minutos nessa Champions. Foi justamente na estreia do PSG na competição contra o Girona. Uma situação estranha para um menino que já havia jogado quase todas as partidas logo quando chegou no clube. Não tem como avaliá-lo com esse tempo em campo e só vamos deixar passar batido porque fizemos o mesmo com Arthur, do Leverkusen. If I speak, I am in big trouble. Eu já falei em outros vídeos que para Marquinhos voltar a ser um jogador competitivo, ele precisaria mudar de liga, pois defende as cores do PSG há 11 anos. Não somos fãs dele na seleção nesse momento, acreditamos que a análise de dados proporciona muitas outras opções mais interessantes, mas não dá para negar que o jogador tá bem na Champions. Dá uma olhada nos seus números. Você é ridículo! Marlon Gomes é uma cria das categorias de base do Vasco. Ele chegou no começo do ano no Shakhtar, mas infelizmente na Champions não está indo bem e cometeu um erro que levou diretamente a um gol do Bayern. Vou ter que colocar no cardume dos bagres, não tem jeito. Na lateral esquerda do Sporting temos Matheus Reis, um jogador que já teve seus bons momentos no clube, mas hoje está em baixa. Suas atuações são fracas, praticamente inofensivas. Não cria perigo no ataque, não ajuda muito na defesa, com certeza é um elo fraco no elenco. É um pé de Ramtaro de tão mansinho. Já falamos de Mauro Júnior escalando uma seleção brasileira só com ligas alternativas aqui no canal. É um lateral direito que chegou bem jovem nas categorias de base do PSV, tem bom futebol, mas nada impressionante, faz muito bem o papel defensivo, tem bons números em desarmes e bolas recuperadas, mas na parte criativa contribui pouco. Que play very good. Neto é o goleiro reserva do Arsenal e ainda não jogou nessa Champions. Mesmo pegando leve com os jogadores do Shakhtar, não dá para esconder o momento horrível do Pedrinho. Se por aqui não deixa saudades no torcedor do Galo, no clube ucraniano é pouco utilizado. Até entrou em 2 partidas, mas com números completamente nulos. Esse aqui é a versão mega do Hatikate. No mesmo Shakhtar tem outro Pedrinho, só que esse é lateral esquerdo. Um menino promissor, com alto índice de interceptações por jogo, além de ser bem habilidoso. Não conseguiu dar bons cruzamentos, passes ou criar chances claras de gols, por isso vai se juntar aos safados. Esse aqui tá fácil. Rafinha é simplesmente o melhor jogador da Champions até a 6ª rodada, e seus números não mentem. Tem mais participações em gols do que jogos. Fez um hat-trick contra o Bayern, além da contribuição em passes decisivos e grandes chances para os companheiros, que faz insana, meus amigos. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Rodrigo começou bem a temporada, mas teve que ficar fora de alguns jogos por conta de uma lesão muscular. Poucos jogos após o retorno, sentiu novamente e precisou de mais uns dias de tratamento. Essa falta de ritmo aliada à chegada de Mbappé não tem facilitado as coisas para o Raio. A expectativa é que volte ao seu melhor futebol nas próximas partidas. É um ponta de elite que por enquanto ficará com os very goods. Samuel Lino começou a temporada muito bem no Atlético de Madrid. O ala esquerdo é muito eficaz, já serviu 2 assistências e criou 2 chances claras para os companheiros. Tem alto índice em disputas de bola vencidas e vai bem nos outros aspectos defensivos. Savinho chegou no começo da janela em Manchester e já tem acumulado muitos minutos sob o comando de Pep Guardiola. O ponta-direita do City vive um processo normal de adaptação em meio a um período um tanto quanto bizarro no clube. Às vezes é titular, outras entra no meio da partida, mas dá para afirmar tranquilamente que tem causado boa impressão. É um menino que tem muito espaço para evolução e mostra ótimos índices na armação, é um dos dribladores mais efetivos do torneio, mas está finalizando pouco. Você é ridículo! Um dos principais laterais direitos da Champions é Wanderson, que foi diretamente responsável na vitória do Mônaco sobre esse novo Barcelona.
O defensor é o terceiro que mais desarma e sétimo que mais intercepta, entre outros jogadores da mesma função. Tá jogando muito e isso é uma ótima notícia pensando em nossa seleção. Só precisamos de um técnico que não use lateral como zagueiro. Vai pra elite. Nem uma bola de ouro roubada pode tirar a motivação de Vinícius Júnior. O Malvadeza começou a temporada amassando, fez um hat-trick contra o Borussia só com a força do espírito, pois nem corpo ele tinha mais em campo. No Real Madrid, o cara é insano, todos os seus números são absurdos. Já participou de 6 gols em 5 jogos, é o quarto que mais finaliza no alvo e o sexto nos passes decisivos. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Revelado na base do Colorado, Vinícius Tobias é um lateral direito muito promissor que defende o Shakhtar. Ele fez apenas uma partida na Liga dos Campeões e os números que vamos mostrar são referentes a essa ocasião. Foram poucos minutos, mas fez valer a pena. Fez desarmes, ganhou muitas disputas de bola e acertou todos os passes no campo adversário. Menino bom e vai pro very good. Ian Couto mal chegou no Borussia e já teve uma lesão que atrapalhou sua sequência. Quando voltou, se lesionou mais 2 vezes seguidas e tá com muita dificuldade de encontrar seu espaço no clube alemão. Não criou nada. Na parte defensiva, ajudou pouco e seus números são bem abaixo da expectativa. Cabeça de bag, canela de ambo.